Olá, amigo corretor, amiga corretora. São tantas as perguntas enfiadas para nós aqui na TV Cresce, principalmente para o programa Locação em Foco, que nós temos que falar hoje um pouco sobre compliance para imobiliárias e para o corretor de imóveis. Nisto, eu estou trazendo aqui uma colega muito importante, você vai saber quem ela é. Traga, por favor, aqui, doutora Flávia, até nós. Tudo bom, doutora Olá, Flávia? boa tarde. Boa Tudo bem, tarde. doutor? Obrigado por Obrigada, aceitar o agradeço a oportunidade, convite. agradeço o convite, agradeço a todos. Tudo bem? Como vai? Tudo jóia. É lógico que a gente estava falando um pouco antes, né? Mas vamos fingir que a gente não se falou até agora. Doutora Flávia, gente, ela aceitou aqui meu convite, ela tem uma agenda muito lotada, porque ela é advogada e ela trabalha no gabinete da presidência aqui do Cresce. Então, eu sei que a agenda dela é muito lotada, foi difícil conseguir um horário aqui com ela, mas ela vai estar agora desenvolvendo um pouco aqui com a gente sobre essa questão do compliance para a imobiliária e para o corretor de imóveis, dentro das principais questões que nos são enviadas diariamente. Então, este programa hoje, especialmente para você que manda as suas perguntas aqui na TV Cresce, que a gente responde muitas, tá? Se falar que não responde, eu vou buscar você na tua casa, tá? A gente responde sim. Mas para aquelas perguntas que a maioria nos manda. A gente filtrou a maioria das perguntas aqui e colocamos as principais que nós temos. E eu já quero começar com uma bem legal, que me mandaram, inclusive, ontem. Me mandaram particular. Mandaram particular, hein, doutora? Mas é uma pergunta que recorrente vem aqui para nós na TV Cresce. Coloca na tela, por favor. Perguntinha capciosa. Posso colocar honorários e a quem vai pagar na proposta de compra e venda? E aí a pessoa já engata uma segunda pergunta. Em caso de distrato imotivado, quem paga? Ou seja, a pessoa está querendo dizer assim, vou fazer uma compra e venda. Aí eu vou fazer aqui a proposta. A proposta vai ter o condão de vincular o negócio jurídico. Perfeito. Aí eu já posso colocar valor de honorários e, no caso, quando as pessoas desistirem antes do contrato, existência, acho que antes do contrato a pessoa quer dizer, né? Quem que vai pagar? Doutora, a palavra é sua. Aqui para cá, né? É isso, doutora, a palavra é sua. Bom, vamos lá então. Uma pergunta muito boa. E eu vou começar falando a respeito, né, já que você comentou, né, doutor, do compliance, eu vou falar um pouco sobre qual é a intenção, o que é, tá? Então vamos lá. É uma palavra que tem origem do verbo inglês, de comply, que em português significa cumprir, consentir. Tá. Então é usado na prática para gente cumprir, consentir conforme as normas, conforme as leis. Então, veio, o compliance se solidificou com o advento da lei norte-americana, né, que foi promulgada em 1977, e aí aqui no Brasil veio a lei anticorrupção, e hoje a gente utiliza bastante o compliance porque ele segue a intenção de prevenir, detectar e remediar. Tá, parece que não tem nada a ver com você, mas tem. Pensa o seguinte, nós estamos falando de um programa de compliance, a estrutura dele na área empresarial, ele tem como esses princípios prevenir, detectar e remediar fraudes, corrupção, que são praticadas, pode ser praticada pelos colaboradores, representantes ou terceiros, né, em nome da pessoa jurídica ou em benefício dela, tá? Aí, o compliance no direito imobiliário, ele pode ser levado em vários sentidos. Por exemplo, contrato, como a pergunta aqui diz. Qual é a importância de um contrato? Entendeu? O contrato nada mais do que a prevenção, né? O contrato vai prevenir. Se você, eu acho, penso eu, que fazer um contrato, o corretor que faz um contrato de prestação de serviço, já determinando qual será o serviço dele, como que ele vai ser feito, né? Tudo direitinho, documentação que ele vai precisar, as certidões direitinho, ele já está se prevenindo de muitas situações jurídicas que podem causar complicações futuras, inclusive não só para ele, como para todas as outras partes, né?
Porque o técnico em transação imobiliária, né, ele tem essa obrigação não só de trazer as partes, como de também conferir, averiguar a documentação, tanto do imóvel, né, como das partes, né, ver se está tudo de acordo, ver as certidões, né, ver a matrícula, se está tudo direitinho, se conferem os dados, né, com as qualificações do imóvel, com as características. E quando você vai fazer o seu contrato, né, do seu trabalho como corretor, se você estipular já deixar estipulado o seu honorário, penso que você já se previne de qualquer problema, é a melhor coisa, né? Então, pode e deve já colocar na proposta de compra e venda o seu honorário, né? Agora, em caso de contrato imotivado, quem que paga? O contrato imotivado, a gente teria que analisar algumas situações, né? Se tá na proposta, se houve, de fato, o contrato já foi assinado, ou não teve motivo nenhum, né? E o quanto foi trabalhado, o tempo que passou dessa assinatura, porque, quer queira que não, foi um trabalho que o corretor teve, né? O profissional exerceu a sua função ali. Penso que poderia ter, sim, ver algum valor, né, pecuniário, sim, nem que seja proporcional ao seu trabalho, tido como uma indenização, né, pelo seu trabalho, se foi desmotivado, né? Até porque o Porque corretor, o tem trabalho uma. dele fez, ele aproximou as partes. Então, na verdade, os honorários, eles vêm, né, com a conclusão do negócio, né? Tem que ter a conclusão do negócio, certo, né? Mas penso que se assinou a proposta, não assinou com o intuito de desistir, né? Não assinou para brincar com ninguém. É uma responsabilidade. Então, há um vínculo com o contrato principal, né? Então, que as pessoas contam com isso, as partes, tanto o comprador como o vendedor, conta que aquela venda vai se concretizar. O corretor considera também que vai ver seu recebimento pelo seu trabalho realizado, né? Então, há uma junção de fatores, né? Então, penso que deveria haver, sim, pela parte que causou o distrato, eu acho, imotivado, né? Certo. Ah, eu assinei, me comprometi, agora eu não quero mais porque eu não quero, acordei hoje e não quero mais. Poxa, não E é é bem bem o que a assim. gente acha no dia a dia, viu? É bem o que no Hã? dia a dia às vezes acontece, viu? A pessoa Não, acontece. simplesmente. Eu já vi gente, Flávia, me mandando artigo do Código de Defesa do Consumidor querendo falar que ela tem 7 dias de desistência pelo Código de Defesa do Consumidor. Pois é, eu já escutei isso daí, não foi uma vez só não, viu? O pessoal pega artigo de Jus Brasil, tudo, que não tá nem falando sobre isso e quer falar que tem desistência com a defesa do consumidor. Então, primeiro que a desistência do CDC são para compras feitas pela internet, não compra presencial, Fora da sede. É. fora da É sede. uma Por quê? coisa que Porque tem ele que ser entende que você analisada pode também. comprar. Porque ele entende que você pode comprar pela internet, não gostar do que você comprou, na hora que você vê, você tem direito de devolver. Ok. Exatamente. Segunda coisa, direito do consumidor não se aplica à locação e venda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É diferente de uma incorporação também, né? Exato. Comprou, né? Porque não viu o produto, não viu não está pronto também, né? Tem todo. Tem suas diferenças, porque por isso que a questão do distrato tem que ser analisada com mais. É mais peculiar, né? Então tem que ser analisado melhor. Mas o que eu estava querendo dizer é que essa é a importância do contrato. O contrato,
ele tem que ser muito bem feito, porque ele faz, né, a lei entre as partes, né? Então ele tem que ser o princípio da força obrigatória, né? Que o contrato faz lei entre as partes. Então ele ele gera um vínculo entre elas. E ele existe exatamente para isso, para prevenir de eventos futuros, de situações que possam vir a acontecer e a gente já ter estabelecido como nós iremos resolver. Então, ele tem que prever todas as circunstâncias, né? Então, o distrato, se eu acordar um belo dia e não quiser mais por nada, então você me paga R$100. Sei lá, só, entendeu? Mas, assim, tem que reconhecer o trabalho das pessoas, né? Não é assim, tempo hoje em dia, todo mundo, né? Tá todo mundo correndo, tá tudo complicado. Então, tem que se valorizar, né? Penso que tem uma... Então, é nesse sentido que eu acho que deveria pensar, né? Não sei se o doutor concorda comigo também. Não, com certeza. Que infelizmente a gente está num país, eu vou falar um negócio, a gente está num país, uma coisa que eu sinto muito, que a cultura diz que quem não carrega peso não trabalha. Eu escuto muito disso. Tem gente, Flávia, que às vezes fala para mim, doutor, você tem, na verdade, meu celular às vezes toca toda hora. Por quê? Porque tem gente que acha que eu estou aqui tomando cafezinho, que eu não estou fazendo nada. Às vezes o cara liga assim, e aí, doutor, tá tranquilo? Só de boa. Velho, eu tô trabalhando que nem um condenado. Tanto trabalhando que eu já entrei em burnout, tive que pagar terapia. Isso é verdade, gente. Estou falando uma coisa séria. Eu entrei em burnout, tive que pagar terapia. Só que eu não posso mandar o curso Eu terapeuta para os entendo muito clientes que me bem. deixam loucos. Então, as pessoas tendem a pensar que porque eu trabalho na frente de um computador, que hoje para advogar eu só preciso do computador, não preciso de mais nada. Na verdade, eu só preciso do computador. Eu posso estar brasileiro na minha casa, eu só preciso de um computador e um celular. Não preciso de mais nada para trabalhar. Entretanto, o estresse, a pressão é muito grande. E as pessoas não entendem, porque falam, mas que peso você carrega? Carrega peso de caneta? Eu já ouvi isso milhares de vezes. Então, infelizmente, você sempre tende a achar que o trabalho do outro não tem tanto aquele valor. Eu já vejo muito com o corretor de imóvel, quando ele não fixa a comissão antes de começar a comercializar, porque no nosso caso a gente tem uma tabela, mas a tabela é opinativa, correto? Sim. A comissão ela é de livre contratação. Diferente, por exemplo, da tabela do OB, que a tabela do OB você tem, você pode convencionar vontades honorárias, mas você tem aquele padrão, não é bem um padrão opinativo. Do crédito é um padrão mais opinativo. Você pode fixar o percentual que você quiser do imóvel. Não sei se eu estou falando alguma besteira, mas acredito, pelo que eu já tenho visto, é isso daí. Dá uma margem, né? Aí Isso, ele você te dá uma segue meio margem, que mas ele um não. proporcional. Isso. Então, quando você não fixa o honorário naquele momento e a forma, atenção, gente, isso é importante, a forma de pagamento do honorário acaba que o cliente ele vai chegar naquela situação que ele vai falar, não, mas é muito caro que você está me cobrando. Você fez o quê? Você só mostrou aqui, eu que corri atrás de documentação, e mesmo que se você cobra, ele vai achar que você não fez nada. Então, firmar a forma do pagamento, o valor, eu acho que é sempre muito importante, viu? Isso que ela falou, inclusive, que a doutora falou de fazer contratos, eu ainda conheço corretores, viu, Flávia, que trabalham sem contrato. Conheço muita gente que não trabalha com contrato. É um risco, Parem né? de fazer. Parem de fazer as coisas de boca. Tudo que é feito de boca dá errado, dá problema. Para de fazer as coisas de boca, gente. Coisa tem que ser dito por um dito, vale o que está escrito. Aí você pega cliente e fala assim, eu sou da época da palavra. Mas a época da palavra... O artigo 724 já diz, né, no Código Civil, a remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes que seria o contrato, né, Ótimo. será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. Então, ou seja, você vai dar margem a terceiros para resolver por você, né? Então, aí pode ser que você venha a ter algum problema. Você pode discordar, ou podem querer diminuir o seu trabalho, né?
Então, essa é a hora que você já deixa claro qual é o seu valor, né? Você já coloca o Exatamente. seu, você já impõe o seu limite. E nada melhor do que tudo conversado, tudo já ajustado, não tem problema. Não tem É, motivo para ter, né? e a corretagem de imóveis, quase ninguém quer passar a perna no corretor, né, Flávia? Quase ninguém quer passar a perna no corretor, né? É um ramo que todo mundo adora pagar comissão de corretor de imóveis. Tem uma outra pergunta aqui também, essa é bem legal. Essa aqui também eu já vi aconteceu, e já trouxe isso daqui outra vez na TV Cresce também. Aluguel com pacote, aluguel mais condomínio. É muito comum, né? Você vai alugar um Sim. apartamento, às vezes o proprietário fala, eu quero pacote aqui, R$ 1.500, R$ 2.000, beleza. Aí você, administrador, vai cobrar aluguel e vai passar o montante integral para o proprietário. Aí o proprietário não paga o condomínio. Ele não está pagando o condomínio. O O corretor de próprio imóveis proprietário, pode né? ser o próprio proprietário, porque ele não está pagando o condomínio do imóvel dele. E vai tomar penhora no próprio imóvel. E aí, doutora? Como é que fica esta situação? Bom, e aí a gente sabe que o locatário teria que pagar o condomínio, né? Mas se isso está avançado no contrato, então foi o que as partes combinaram. O locador não pode justificar que ele não sabia. Ah, não sabia, então eu peguei tudo para mim. Não, ele sabe o valor pactuado que ficou para aluguel e sabe o valor do seu condomínio, certo? E ele sabe que a propriedade é dele, né? Poxa, então assim, a boa-fé não está muito presente, parece. Mas, Com enfim, certeza. eu penso que a responsabilidade é do proprietário, que deveria ter feito o repasse devido ao comprometimento contratual. Foi o que as partes combinaram. Se isso não tivesse no contrato, se tivesse sido um contrato de forma distinta ou da forma como geralmente repassa só o valor do aluguel e o locatário paga os condomínios e entre outras taxas, né, que lhe couberem, aí sim. Mas como é um caso específico que no contrato está, né, claramente descrito, lá discriminado, que vai repassar os dois valores para o proprietário, então a obrigação já é dele. Também Agora, acho. de último caso, se ele não quiser resolver, demorar muito, também cabe o outro, se tiver condições também, entrar no juízo, depositar em juízo e depois entrar com ação de regresso, não sei, né? Perdas e danos, tentar ver como poderia fazer, né? Mas contra o Até proprietário, uma claro. apropriação indébita, né? Até uma apropriação indébita, Com acho, né? Porque ele certeza, claro que tá. é. O dinheiro não é dele, ele tá apropriando Além dinheiro. né? Porque é um crime a apropriação indébita, além Exato. de outras demandas, né? Que couber como criminal, com certeza. Porque não tem como ele dizer que não sabia, né? Poxa, não tem como. E é por isso que Sabia. eu estava te dizendo, né, voltando lá no comecinho, sobre o compliance no direito imobiliário, entendeu? Se você for analisar, tem muitas situações que ele pode ser aplicado. Na verdade, é um tipo de organização administrativa para se ter, tá? Que todas as imobiliárias e todos os corretores deverão levar para os seus negócios. Questão desde o começo, sabe? Vou falar aqui para vocês Eu o diria até compliance. mais, falar que para falar para vocês que toda a empresa deveria ter o compliance, que aí Sim, toda a evitaria muito empresa. problema Porque, jurídico. ó, é o seguinte, ele é dividido em 10 pilares. Tem o suporte da alta administração, que significa dizer que a alta administração, né, on the top, eles têm que apoiar essa cultura e tem que dar suporte para poder implementar e manter efetivo, obviamente. Né? Então, claro que você, como corretor ou a imobiliária, não vai defender um valor ético, uma coisa, e falar para o seu pessoal de algo que você não faz.
né? Então, tem que ter esse suporte da auto-administração. A análise de risco, uma análise prévia e periódica do seu trabalho. Entendeu? Como é que eu vou trabalhar? Quais são os riscos que eu tenho no meu trabalho, na minha imobiliária, na minha incorporação, né? Eu, como corretor autônomo, entendeu? Tipo, entender o perfil do meu cliente, os documentos que eu estou pegando, tá certo? São esses? Posso pegar alguns mais que seria bom, que poderiam me proteger? Conferir os dados, os corretores que estão trabalhando aqui, realmente, eles estão registrados no CRESSE? Todos eles estão devidamente habilitados? Estão aptos para exercer essa função? Entendeu? Porque tudo isso te causa um risco, né? Um código de conduta, uma política de organização interna da empresa. Olha, nossa empresa, um manual de manutenção das partes, tem a administração trabalha aqui, parte da secretária, você faz isso, isso, isso. Dividir funções, separar direito, sabe? Para quê? Organização. Controle interno, um controle preventivo que indique os vícios e mitigue os riscos, termos de recebimento de documento dos imóveis, né? As cláusulas e condições de anticorrupção, auditoria da sua empresa, para ver recebimento, para ver o todo, treinamento e comunicação. Como é que você vai conversar com todos os seus funcionários, com todas as partes, os corretores, como é que, né, podem conversar para se ajudarem, para motivar, para agregar conhecimento dentro da área do mercado imobiliário, dentro do todo, né, para que ajude a crescer mesmo, até para o trabalho fluir, né, para passar mais confiança para o todo. Canal de denúncia ou ouvidoria interna, que seria mais um lugar que poderia ter acessível para que possam entrar em contato caso observem alguma irregularidade. Olha, estou percebendo que o seu corretor não está. Eu estava negociando com um corretor tal e o outro corretor passou por cima. Poxa, como não acontece isso, não é? Quantos não passam? Então, tipo, um canal que não vá sigiloso, sabe, sem que haja retaliação. Então, alguma coisa nesse sentido. E, tipo, investigação interna, né? Tipo, havendo isso, você poder montar uma investigação interna para ver, houve mesmo a conduta imprópria? Quais foram as circunstâncias? Por que que os corretores estão se, né? Um não está respeitando o outro. Isso eu estou usando de exemplo, tá? Só para usar de exemplo. Pode ter várias outras situações em relação a pagamento errado, repasse de locação, repasse de coisas, sabe? Juros, tudo, repasse, está pagando valor errado. Então, é prevenir. Remediar, encontrou o problema, nós estamos pagando o aluguel tal no dia errado, então nós estamos gastando com juros, entendeu? Então remedia, arruma, sabe? Porque aí você economiza, prevenir, você também deixa de gastar e vai fazendo tem todo um texto que a hora que você vê, reorganiza tudo, sabe? E é muito interessante. Due diligence, que significa gestão de terceiros. As pessoas, os terceiros são todas as pessoas físicas ou jurídicas que mantêm algum interesse ou relação com a empresa ou com o negócio em si, né? Então, se é de confiança, se realmente aquele corretor, olha, vai lá, entra no site do Cresce, vê se os dados confere aquela pessoa, né? Vê a fotinha dele, ver se é ele mesmo, para evitar estelionatário, para evitar cair em golpes, entendeu? Então, tem várias situações que você pode analisar do todo. Monitoramento, para você checar, né? Todos monitoramentos seriam mais acompanhar todos esses outros itens anteriores, né? Continuamente, para que seja sempre sendo eficaz, esteja sempre tendo eficiência,
senão também não tem o porquê existir, né? E respeitar a diversidade e inclusão, que seria a opinião de todos, pessoas diferentes, ideias diferentes, né? Aceitar mudanças e buscar sempre coisas novas e crescer, né? E tentarmos evoluir o todo no negócio. Então, dá para se usar o compliance no direito imobiliário sobre vários aspectos. E eu acho que é muito interessante. Não sei se eu fui clara, se deu para entender. Eu só quis dar uma ideia mesmo, sabe, para o pessoal, porque eu acho muito interessante. Mesmo adoro direito imobiliário, já te falei uma vez, né? Eu gosto bastante. Acho que direito imobiliário e imóveis eu acho que é mágico, tem várias anos, adoro conhecer imóvel, acho que é muito. Bom, trabalha com o sonho de todo mundo, né? E é uma profissão, a corretagem que trabalha com muito dinheiro, né? A porcentagem de um imóvel varia, né? São valores altos que se mexem, então tem que tomar cuidado realmente Com com tudo, certeza. né? Como eu falo, comprar um imóvel não é igual você comprar um carro, né? Você tem que tomar muito cuidado. E aí, às vezes, o Exatamente. corretor vai estar assistindo a gente aqui, esse programa, e vai falar assim, mas eu tenho uma imobiliária pequena, ou então, eu trabalho por conta própria, eu não preciso disso. Você precisa sim, senhor. Talvez não numa proporção igual um conglomerado faria, né? Não numa proporção de uma imobiliária gigantesca, mas, pelo menos, adaptado de uma forma que você precisa. Eu também, que a gente faz algum trabalho de compliance para corretores autônomos, imobiliários também, eu até planilha de fluxo de caixa eu mando pro pessoal, que o pessoal não faz. O pessoal quer marcar gastos aqui na cabeça. Não dá, amigo, não dá. Você tem que ter planilha de fluxo de caixa. Isso é o mínimo. Você tem que ter, é o mínimo. Mas a contabilidade não faz serviço. Serviço que tem que fazer é você. É você que faz. Serviço de entrada, saída. Algumas vezes tentar fazer um balancete também E está sempre de patrimônio revendo que você tem. isso, se o seu sistema ainda está compatível, se hoje tem um novo, se está de acordo com as necessidades atuais, porque vive, né? É dinâmico o negócio, então a gente tem que acompanhar realmente. Exatamente. E se é menor, a imobiliária ainda está no começo, melhor ainda. Vamos começar a organizar de agora em diante, que fica melhor, porque a consequência ela é igual. Se a sua imobiliária é pequena ou grande, você vendeu um imóvel de 1 milhão e teve alguma coisa de errado que você vai ter que pagar alguma indenização, ou você vai perder dinheiro, vai ser do mesmo jeito para quem tem uma imobiliária grande ou começou agora. Se você é um corretor autônomo ou se você não é, né? A Exatamente. indenização mas não vai mudar. Exatamente. Né? Então, você ter um planejamento prévio, estratégico, que é o famoso compliance, é a melhor coisa para você evitar um futuro problema. Tem gente que pega contrato, modelo de internet, tem de tudo. E aqui eu falo para o pessoal, não adianta você se ater, gente, a modelos de contrato. Contrato, você tem que se ater. Você pode se ater um modelo? Pode, porque o modelo é uma coisa que ele vai te ter algumas cláusulas que você não esquecer, então, mas o modelo é uma orientação que você tem que ter. O modelo, ele tem que ser adequado a cada caso, a cada situação, ou seja, Exatamente. o contrato ele tem que ser artesanal. Tem gente que às vezes que me manda assim, não, isso daí é uma coisa legal pra caramba. Tem gente que me chama, doutor, tudo bem, eu assisto o seu programa, muito obrigado. Você tem um modelo de contrato de compra e venda? Eu falo, meu amigo, modelo? Você me chama pra me pedir modelo? Tá cheio de gente, pô, eu já pedi modelo. Primeiro que eu trabalho com isso, eu não vou te dar um modelo de graça. Segundo, poxa, você quer um modelo para você fazer, tem que ser artesanal, porque sempre tem Modelo uma de compra e condição, venda é uma coisa. aquele. Eu compro e você vende. Pronto. Ou A então, pior questão ainda, é o caso em si. eu já vi, Flávia, a gente falar assim em vídeos, comentar em vídeos meus, dizendo assim, isso é tudo frescura. Você vai lá no tabelião e resolve sem contrato nenhum. Isso é tudo para tomar dinheiro da pessoa. Meu Deus! O que eu estou ouvindo, Cristo do céu? Então, volto a dizer, a gente entra numa situação de uma cultura que daquele que tudo é da época da É palavra, isso que tudo tem é que quem mudar. trabalha, quem carrega peso. Mas é isso que é Enfim. exatamente o que tem que ser, que é exatamente o que tem que mudar mesmo, né? E eu vou te falar mais. Realmente mudar essa cultura. E eu vou te falar mais, os próprios profissionais aplicam essa cultura. Quantos advogados que eu já não vi falar, não, eu vou cobrar baratinho esse honorário porque eu não vou ter trabalho, eu só vou lá, faço a petição.
Caramba, e quanto que o cliente vai te ligar, o vínculo que você tem no processo, o tempo que você vai processo aqui não conta, não? Ah, não, é só fazer uma petição, então não conta aqui meu trabalho. Ixi, eu vejo um monte daí também. Às vezes o próprio profissional não se dá valor para aquilo que faz. Eu já vi gente fazendo locação, corretor fazendo a metade do aluguel. Metade do aluguel, metade do primeiro aluguel de comissão. E o cara se sujeita. Ah, mas o aluguel é quanto que é 10 mil? É nada. 600 pau. O cara tá ganhando 200 pau de comissão, 250 pau de comissão, 300 pau de comissão e tá aceitando trabalhar assim. Poxa, aí também não dá. Então, se você tem que se valorizar. É uma coisa que eu aprendi na minha vida, que quando você fala, eu preciso desse dinheiro, esse dinheiro vai ser maldito na tua mão. Ele vai te dar mais problema do que solução. Pode fazer, quem estiver me assistindo agora, faça uma revisão de todas as vezes que você falou, eu preciso desse dinheiro, eu preciso que esse negócio saia, eu preciso. Cara, esse dinheiro te deu mais dor de cabeça, você já gastou mais com tratamento médico ou com outra coisa do que a renda mesmo do dinheiro. Esse dinheiro foi maldito na tua mão. Pode apontar. Flávia já deve ter visto várias situações dessa também. A gente já sabe disso. Eu tô até pensando que eu não vou nem mais falar que eu preciso. Não fale. Nada. Toda vez que a gente fala, eu preciso que esse cliente feche esse processo. Eu preciso que esse cliente feche essa venda, porque eu preciso do dinheiro. Esse dinheiro vai te dar uma dor de cabeça. Pode fazer o retrospecto, eu não estou mentindo. Você está analisando que você também já viu essa situação. Não, tá eu já estava pensando, nossa, aquele dia que eu estava falando que eu preciso, não preciso, não. Não preciso. Então, quem está me assistindo agora, nesse momento, deve estar dando risada. Olha, quem nunca, não tem ninguém que nunca cometeu esse mesmo erro. Que nunca fez um contrato de boca, que nunca fez um combinado assim, e que nunca se deu mal. Eu mesma fiz. Eu fiz um contrato de boca uma vez para vender um terreno ainda. Me dei mal pra caramba também, viu? Me dei super mal, porque não combinei detalhes das cláusulas, das condições. E como estava precisando ali na urgência, ali depois acabou que, sabe, péssimo para mim. E depois vai discutir. Tá vendo? Eu fiz de boca, tá vendo como acontece? Não, eu também fiz. Eu também já fiz. Só que aí a gente descobre que não é frescura depois que leva. Entendeu? Infelizmente, depois que a gente se prejudica, que a gente descobre. Então, nós estamos aí dando uma dica, gente, para descobrir antes de ter essa consequência. Você falou um negócio perfeito. Você falou um negócio perfeito. Toda vez que eu faço um trabalho de planejamento numa empresa ou num algum negócio, o cara fala, mas eu trabalho há 20 anos e nunca tive problema. Eu falo, parabéns, teu santo é forte, porque a hora que dá o problema, você vai descobrir que você está fazendo errado. E geralmente dá um problema que eu falo, tá vendo o que eu te falei? Isso é reza, hein? Porque é bom ser um problema que você consegue resolver ainda, porque vai que dá um que dá aqueles problemas, que aqueles problemão. Imagina? Não, aí você fala assim, milagre não é no departamento, não. Pra ver. Aí vai de você, né? Vai da pessoa, eu já aprendi que não mais, entendeu? Daí por isso que eu comecei, fui atrás do compliance, aí eu mudei a vida. E, doutor Paulo, muito obrigada, né? Te agradeço muito pela oportunidade, tá? Eu espero que você tenha gostado também. Próxima vez ela não cresce também, mais uma live comigo. Demorou. Eu já falo, já que eu tô assim, se eu abrir a geladeira de noite e ver aquela luz, já começo a dar entrevista. Eu adoro. Então, tá combinado. Vamos ver, então, qual vai ser a próxima. Vamos ver. Então, senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um programa Locação em Foco, o programa que tira todas as suas dúvidas sem te cobrar um centavo. E ainda tem gente que fala assim, esse programa é muito bom, e é muito bom mesmo. Gente, mais uma vez, doutora Flávia, obrigado pela sua presença. Obrigado a todos. Gente. Se vocês ainda não são inscritos nas minhas redes sociais, vá lá, por favor. YouTube aqui, professor Paulo Teófilo, e me segue no Instagram, @prof. Paulo Teófilo. Lá eu estou sempre postando artigos jurídicos, comentando coisas até que a gente traz aqui também. Obrigado a todos e foco nas locações. Tchau, gente. Até.